Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Jamil Chad, todas as tardes com a gente aqui no Entre Nós, na Band News FM. Jamil, para falar hoje sobre as prisões que continuam ocorrendo na Rússia. É proibido na Rússia protestar contra a guerra, é isso, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Que guerra, Fábio? Do que guerra? A gente tá falando? Não existe essa guerra, né? Guerra, não vem com essa. Não, brincadeiras à parte, essa é exatamente a postura do governo de Vladimir Putin, que proibiu na imprensa russa palavras como guerra e palavras como invasão. Não existe uma invasão, existe uma operação militar especial e tampouco existe uma guerra. Portanto, a imprensa, o jornalista que colocar isso numa matéria, a matéria é retirada do ar. E se o meio desse jornalista insiste com essas palavras, é o próprio site que sai do ar. E se existe algum tipo de tentativa de buscar informações que não sejam as informações oficiais do governo russo, aquele meio é classificado como disseminador de fake news, com a possibilidade de prisão por vários anos. Então, essa é a Rússia de hoje, que luta contra a guerra, basicamente contra a Ucrânia, mas também luta internamente. E aí, qual é a denúncia feita hoje aqui pela ONU, pela alta comissária de direitos humanos, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que apresentou hoje pela manhã aqui em Genebra um relatório bastante duro em relação, claro, à situação dentro da Ucrânia, mas também dentro da Rússia. E aí mostrando que desde o início da guerra, ou seja, há 12, 13 dias, 12.700 russos foram presos na Rússia por protestar contra a guerra. Não estavam fazendo nada além de, basicamente, exercer um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão e a protestar contra a guerra. E isso foi suficiente para que essas pessoas fossem detidas. 12.700, está mais ou menos aí, em média, 1.000 pessoas detidas por dia. Fábio, Adriana, essa é a dimensão da repressão. Uma repressão na Rússia tanto contra a população, como ativistas de direitos humanos e, claro, contra a imprensa. Isso no maior objetivo, um objetivo mais amplo, justamente de controlar a mensagem e controlar a narrativa. Qual narrativa? Essa guerra é justificada por vários motivos que são dados pelos russos, entre eles a questão da ameaça que a Ucrânia poderia representar para a Rússia, o que obviamente é algo complicado às vezes de entender, e, claro, uma repressão que representa, obviamente, uma violação de direitos humanos. Essa é a situação hoje na Rússia. A gente fala muito da Ucrânia, mas é bom também falar da Rússia, meu caro. E é justamente da Rússia que a gente tem pouquíssimas notícias com todo esse controle, toda essa censura sobre a população. Esse número que você traz, Jamil, ele dá a dimensão para a gente de que há, sim, uma insatisfação interna no país contra a invasão à Ucrânia, ainda que Putin proíba palavras, ainda que ele promova toda essa censura e essa ditadura, há uma reação interna, mas a gente não tem noção de qual é o tamanho real, da posição real da opinião pública da Rússia sobre o que acontece hoje. Né? O mundo do lado de cá fica cego diante dessa repressão toda que acontece dentro da Rússia. Exatamente, Adriana. Olha, e quem esteve na Rússia em 2018 na Copa do Mundo entendeu também muito bem que não há uma liberdade de expressão ou de imprensa completa para que a imprensa possa fazer o seu trabalho mínimo de justamente apurar e não depender apenas da imprensa oficial ou diria das fontes oficiais. Eu me lembro que em 2013, perdão por voltar tanto assim no tempo, quase 10 anos, não gosto nem de lembrar disso, mas enfim, 10 anos, naquelas manifestações no Brasil, na Copa das Confederações, vocês todos se lembram, num evento, durante as manifestações, era justamente com o organizador da Copa da Rússia em 2018, um aliado, claro, de Vladimir Putin. E eu me lembro que eu perguntei para ele, o que aconteceria na Rússia se protestos dessa dimensão fossem realizados? E ele olhou e falou, não seria. Esses protestos não aconteceriam. Simplesmente assim. Simples. Então, você tem toda a razão em lembrar que, obviamente, se a gente está falando de 12.000 pessoas detidas, pelo menos uma sinalização de que sim, existe dentro da Rússia
um grupo, pelo menos, que está insatisfeito ou com o governo ou com a própria guerra, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um país que, sim, é um país irmão da Rússia. São milhões de pessoas que vivem, ou viviam, pelo menos, entre os dois países. Uma guerra, portanto, entre duas sociedades absolutamente interligadas e que, claro, representa um grau, eu diria, extra, inclusive, de sofrimento. Olha, Jamil, muito obrigada pelas suas informações. Agora, voltar no tempo é importante, especialmente nessa história que a gente conhece pouco e que, diante da guerra, a gente tem que recuperar tudo o que aconteceu mesmo para a gente entender melhor quem são os atores, as figuras envolvidas nessa história. Eu recentemente assisti um documentário antigo, não é coisa recente não, chama Sistema Putin, não sei se você já assistiu, e gostei muito de ter assistido justamente porque relembrava, retomava desde a chegada do Putin ao poder, como ele foi se aproximando do Kremlin e como chegou efetivamente ao poder com toda a história de ditador e toda a aproximação dele, a vivência dele na KGB. Então, voltar na história nesse momento é essencial para a gente entender o presente e tentar se preparar para o futuro. Obrigada demais, viu, Jamil? Tem toda a razão, só para lembrar, em 2010 eu perguntei para o Putin onde o senhor estará em 2018 na Copa do Mundo. E ele disse, aqui mesmo. Então traga sempre as suas memórias para a gente, porque isso é rico demais, por favor. Obrigado, Jamil. Obrigada. Bom dia a todos. Valeu. 4 horas e 34 minutos.